Operadores bitwise. Os operadores bitwise, ou operadores de bit a bit, são usados para manipular números binários. Eles operam em níveis individuais de bits, realizando operações sobre cada bit de dois operandos. No código aqui, nós temos alguns exemplos desses operadores. No caso, é o operador e, o operador ou, o operador ou exclusivo, o deslocamento à esquerda e o deslocamento à direita. Então, esses são operadores para a gente manipular números binários. E aqui vem explicando o uso de cada um. Mas só falando um pouquinho sobre isso. É para manipular números binários. Dê um exemplo aí de onde que eu vou usar isso. Por exemplo, muitas criptografias, elas precisam disso, manipular números binários. Para quê? Por exemplo, para fazer a codificação e também a decodificação. Então, esse é só um exemplo, a questão da criptografia, que muitas usam. Mas tem outros usos também, que talvez seja necessário esse tipo de conhecimento, você que está aprendendo a linguagem Go. Aqui a gente vai ver um pouquinho desses operadores, como que eles funcionam e como é feito essa manipulação desses números. Se você quiser conhecer mais, é só pesquisar mais sobre o assunto. Também pesquisar sobre números binários, por exemplo, como que aqui vem trazendo como que 12, o número binário dele é 1100, o 10 já é esse outro aqui. E como que esse número binário ele vira 8 e o 8 vira, no caso, esse outro número aqui que é 1000, que é 1000. Então, tudo isso a gente pode pesquisar mais para poder entender melhor. Vamos aqui ao exemplo que nós temos. Temos aqui a variável A, o valor dela é 12, já falamos qual que é o número binário de 12, que é esse daqui, e o 10, que é esse outro aqui, que é 1010. Agora vamos então para o primeiro operador, que é o operador E. Aí lembrando que ele faz a comparação bit a bit. Aí vamos executar aqui para a gente ver o código em funcionamento. Deixa eu salvar aqui. Veja que o resultado vai ser o 8 aqui, igual está mostrando aqui no comentário. Aí vamos então entender o que ele está fazendo. O operador E retorna 1 em cada posição de bit, onde ambos os operandos têm um bit 1. Então vamos entender. 0 comparando com, deixa eu marcar aqui, com 0. Os dois têm o bit 1? Não, então o resultado é 0. 0 comparando com 1. Os dois têm um bit 1? Não, então é 0. Mesma coisa aqui para esse e esse. Também não, então é 0. Agora, esse e esse aqui, ambos têm o bit 1? Sim. Então, aqui vai ser 1. Então, por isso que o resultado é esse número aqui, no caso 1000. E no caso, o número binário 1000, ele é 8 em decimal, igual mostrou aqui, ó. Vamos agora para o segundo exemplo. Deixa eu tirar o comentário. Ctrl, no Windows, né? Ctrl, ponto e vírgula. Agora vamos rodar esse daqui. Veja que deu 14, igual está mostrando aqui, ó. No caso, o operador OU, como que ele funciona? A gente viu que, ó, retorna 1 em cada posição de bit, onde pelo menos um dos operandos tem um bit 1. Um dos. Então, um dos precisa ter o bit 1. Vamos comparar. 0 e 0, nenhum tem, então é 0. 0 e 1 tem, o de baixo tem, o 10, né? Ele tem, então vai ser 1. 1 e 0 tem, então vai ser 1. 1 e 1 tem, vai ser 1. Aí o número é 1, 1, 1, 0. E o resultado, no caso, esse número aqui binário em decimal é 14. Então, deu para entender aí. Então, um dos precisa ter o bit 1. Agora vamos para o... Deixa eu descomentar aqui. Pronto. Aí, no caso, esse aqui é o ou exclusivo. No ou exclusivo, veja que a explicação está aqui, ó. Retorna 1 em cada posição de bit, onde exatamente um dos operandos tem um bit 1.
tem um bit 1, né? E veja que o resultado aqui foi 6. E vamos então fazer a comparação. 0 e 0. No caso, somente um deles tem um bit 1? Não, nenhum deles tem. Então é 0. 0 e 1. Somente um deles tem um bit 1? Sim. Então o resultado é 1. 1 e 0. Somente um deles tem o bit 1? Sim. Então vai ser 1. Agora 1 e 1. Somente um dos operandos tem um bit 1? Não, os dois têm um bit 1. Logo, o resultado é 0. Assim, o número binário é 0110, que é 6 em decimal, que é o resultado aqui que a gente viu. Agora, esse aqui é um pouco diferente, vamos para ele. Ó. É o deslocamento à esquerda. Qual que é a explicação? Deixa eu puxar aqui. Desloca todos os bits de um número para a esquerda por uma quantidade específica de posições, preenchendo com zeros à direita. Então, ele vai deslocar para a esquerda e vai preencher com zero. No caso, a quantidade de posição. No caso aqui é 2, né? Ó, veja que ele está fazendo aqui. Ó. O valor da variável A, nós estamos deslocando duas posições para a esquerda. Veja lá que o número de binário de A é esse daqui, ó, 1, 1, 0. Aí, ao deslocar para a esquerda, ele vai preencher, conforme falou lá no finalzinho, ó, com zeros à direita. Se ele deslocou duas posições, esse aqui, para a esquerda, vamos supor que esse número está aqui, ó, aí eu vou deslocar ele duas posições. Então, eu dou uma, duas. Aí ele ficaria aqui. Aí o que falou lá que vai preencher com zeros à direita. Então, 1, 0, 2, 0. Que no caso foram duas posições. Logo, o resultado é esse. Ó. E no caso, esse número aqui, binário, no caso para decimal, é 48. Agora, o último exemplo aqui. A gente não rodou o anterior, mas agora a gente já vai ver os dois juntos. Esse aqui é o deslocamento à direita. Vamos entender? Ó. Desloca todos os bits de um número para a direita por uma quantidade específica de posições. Mesma coisa do anterior, só que para a direita. Só que veja ali, ó, descartando os bits à direita. Então vamos ver ali. Ó. Deixa eu voltar aqui. Ainda está trabalhando com o valor de A, que no caso, deixa eu tirar aqui. Deixa eu colocar de volta igual estava. Isso, é esse número aqui. Então vamos entender. Ó. Ele desloca para a direita duas posições, que é o que está pedindo aqui. Então vamos colocar. Ó. Peguei o número, vou deslocar duas posições. Imagine que está assim ainda. Eu vou deslocar duas posições, que é esse aqui. Então logo o resultado é esse. Por quê? Não é exatamente o que a gente fez, mas veja que quando a gente deslocou duas posições, aqueles dois zeros que estavam aqui, ó, eles sumiram porque os bits à direita eles são descartados. Então, esse 1100 virou 1, porque deslocou duas posições para a direita e os bits à direita foram descartados. E no caso, o resultado, no caso 11 binário, ele é 3 em decimal. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Ó. Vou deslocar 3. Vamos ver aqui o que vai dar. Ó. Aí veja que foi 1. Aí vamos deslocar aqui no de cá. 10. Veja o número grande que vai dar. Ó. Aí já é desse número aqui. Ó. Veja que esse número aqui é 48. Então, quanto mais a gente deslocar para a esquerda, maior vai ser o número em decimal. E quanto a gente mais deslocar para a direita, menor vai ser o número em decimal, né? Aqui já está bem baixo o número, né? E essa foi a explicação sobre os operadores bitwise. Conforme comentado no início, para entender mais sobre o assunto, pesquise e se aprofunde mais sobre esses operadores, como que funciona essa manipulação de números binários mais aprofundada. E também entenda, depois que você pesquisa e vê lá como que funciona,
para transformar um número em binário e o inverso, você vai ver que não é nada complicado não. Mas é importante que você veja também aonde que eu vou utilizar outros exemplos, ou até mesmo na prática, né, como que faz essa questão de criptografia, por exemplo, como é que eu uso isso para fazer criptografia. Então pesquise mais e vai conseguir entender melhor sobre o assunto.